Olá, amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ângulos para introduzir Tales. Então vamos lá. Ângulos. Duas retas, não muito retas, mas faz de conta que são retas RS. Essa reta começa aqui e termina aqui? Não, ela começa e vai até vai embora. E essas também são infinitas. Mas eu peguei dois segmentos aqui e eu vou trabalhar com os ângulos que elas formam. Eu vou dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Faz de conta. Se ele é um ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui, ó, vou pôr de outra cor. Em azul, o ângulo em azul. Esse aqui é um ângulo de 180 graus. Ângulo de meia volta. Então eu digo para você que quando eu tenho um ângulo de 45 aqui, que a gente já tinha visto, esse aqui vai ser de quanto? Se todo ele é 180, eu tiro 45 daqui, sobra quanto? 135 aqui. Esse aqui é um ângulo de 135 graus. E aí vai aparecer um conceito de... oposto pelo vértice. Aqui é o vértice de uma figura geométrica. Esse ângulo aqui é 45, do lado de cá do vértice, do outro lado do vértice. Esse aqui não, esse aqui está lateralmente ao vértice. Do outro lado do vértice é esse. 45 graus também. Ou seja, o ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida que o outro, que o seu oposto pelo vértice. Esse aqui é 180 menos 45 é 135. Então esse aqui é 135 graus também. Pronto, preenchi as quatro possibilidades. Eu até vou dizer que para vocês que 135 graus, esse 5 aqui está meio estranho, eu vou melhorar ele aqui. 135 graus e 45 graus somados dá 180 graus. Então a gente chama de ângulos suplementares. Se a soma fosse 90, seria complementares. Então vou dar um outro exercíciozinho com um pouquinho mais de informação. Vamos lá, pessoal. Vou fazer agora o quê? Vou colocar duas retas, R e S. Essas duas retas estão cortadas por uma transversal azul, M. Veja bem, quando eu tenho duas retas RS, eu vou dizer que essas retas são paralelas. Você pode dizer, aluno impertinente, vai dizer o seguinte: professor, primeiro, isso aqui não parece um S, mas agora já parece. Segundo, não parece paralelas, mas está escrito que tem paralelas, tem que acreditar que são paralelas. R paralela a S, cortadas por uma reta M. Então, o que eu determino aqui? Lembra que a gente viu aqui agora há pouco? Se eu tenho um ângulo aqui de... Vamos ver esse ângulo aqui de 50 graus. Vamos ver se eu acho os outros. Aqui, ó, não é de meia volta. Então, quanto sobra para 180 menos 50? 130 graus. Esse aqui é oposto pelo vértice desse aqui. Então, 50 graus. E esse aqui é oposto pelo vértice desse aqui. 130 graus. Então, completei os quatro lá de cima. Bom, agora eu quero completar os quatro aqui de baixo. Se R é paralelo a S, eu posso dizer, afirmar para vocês que os ângulos correspondentes têm a mesma medida. O que são ângulos correspondentes? Veja bem, esse ângulo de 50 graus, ele está do lado direito do M, que está cortando, e na parte de cima da reta paralela a essa. Então, o correspondente a ele é esse aqui, sobre a reta S e do lado direito. Quando ele está no mesmo lado que a reta que corta as paralelas, ele está do mesmo lado, a gente chama de colateral. Então, no caso aqui, ele é colateral, mas ele é chamado de ângulo correspondente, 50 graus. Este outro aqui,
Bom, se eu tenho 50 graus, se eu transferir esse ângulo para cá, o resto já sai como saiu aquele lá. A soma dos dois aqui é 180, a soma dos dois aqui é 180, a soma dos dois aqui é 180. Pronto. Descobri os ângulos aqui. Reta R, reta S, R paralela a S. Aqui eu vou colocar uma reta M, transversal, e vou colocar uma N transversal também. Bom, eu vou colocar alguns ângulos aqui. Por exemplo, eu vou dizer que esse ângulo aqui vale 60 graus. Quem é o correspondente a esse ângulo de 60 graus aqui embaixo? Esse aqui? Não, ele está sobre a reta. Esse aqui está embaixo dela. Então é esse aqui. 60 graus. Vamos pegar esse outro aqui. Bom, vou dizer que esse ângulo aqui, para vocês, é 50 graus. Se ele é 50 graus, quem é aqui embaixo? Agora eu vou apresentar uma outra classe de ângulos para vocês. Ele é, com relação a essa linha azul, esse ângulo de 50, ele está do outro lado da linha azul para esse aqui, mas ele tem a mesma medida. Eu chamo esses ângulos de alternos, porque eles estão cada um de um lado da reta, internos, porque eles são internos à reta RS. Então, alternos internos têm a mesma medida. Tem até quem brinque que vocês têm que procurar um Z. Esses são os pontinhos do Z, teorema do Zorro. 50 graus. Alguém sabe o que é o Zorro? Eu acho que o Zorro já é da minha época, não é mais da época de agora. O Zorro era um cara que usava uma máscara e saía procurando os bandidos. E fazia a marca do Z. Então a marca do Z, os ângulos são iguais, mesma medida, congruentes. Se esse aqui é 50, se eu transferir o ângulo lá de cima aqui para baixo, já sei o restante dele, 130, 50, 130. Então já completei aqui os ângulos quase todos. Aqui é o seguinte, eu tenho esse aqui, 50, vamos ver quanto vale esse aqui, teorema do Zorro, 60 graus. E esse aqui, 180 menos 110, 70 graus. Por que 180? Ângulo raso. Gastei 60 aqui, gastei 50 aqui, 110. Sobrou quanto? 70 para completar os 180. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Vai dar uma olhada nessa parte azul aqui. Eu não vou passar em cima que eu não vou conseguir. Mas esse triângulo aqui, ó. Quais são os ângulos desse triângulo? Quanto vale os ângulos desse triângulo? 70 mais 50 mais 60. Quanto é que vai dar essa soma? Soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Será que vai dar 7 com 5, 12, com 6, 18? É uma das maneiras da gente mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, usando essas relações que a gente encontra quando as retas são paralelas. Bom, agora nós vamos trabalhar com proporcionalidade. Eu tenho aqui a reta R, a reta S e a reta T. As três são paralelas. E elas determinam em retas que cortam elas, como essa aqui, por exemplo, M, e nessa outra aqui, N. Determina segmentos proporcionais. Quem garante isso? Que ela determina segmentos proporcionais? Tales. Tales, que era da Grécia, numa região chamada Mileto. Por isso, né, era costume falar Tales de Mileto, do lugar que ele vinha. Era um filósofo matemático. Era um gênio. Bom, o que faz o Tales? O que garante o Tales? Ele fala o seguinte, que se as retas são paralelas, cortadas por transversais, essa reta transversal aqui, eu vou chamar esse ponto de A,
esse de B, esse de C, esse de D, esse de E, esse de F. O que diz o Tales? Ele diz que esse pedaço aqui, ó, AB, está para BC, assim como DE está para EF. Quem garante isso? Tales. Veja bem como é que eu trabalhei aqui. Eu peguei esse segmento que está entre essas duas retas, fui na mesma reta e peguei o segmento de baixo. Mudei para a mesma reta. Mudei para cá? Não. Mudei para esses. Vim para cá onde eu comecei aqui. Eu comecei entre essas duas retas. Então eu pego aqui e depois venho para cá. Vamos treinar isso fazendo uns exercícios básicos aqui. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui 3 retas. RST, cortadas por 2 transversais. M e N. Veja bem que essa N, esse pedacinho dela vale 4 e aqui vale 6. Essa outra vale 3 e aqui é X. Ele quer saber o valor de X. Bom, imediato isso, né? Eu vou fazer como isso aqui? Vou pegar isso aqui, 4, está para esse aqui, 6, assim como 3 está para esse aqui, X. Daqui sai o valor de X. Multiplico em cruz, 4x igual a 18. 4x igual a 3 vezes 6. X igual a 18 sobre 4. Se fosse 16, dava 4. Com 18 dá 4,5. Então isso aqui é x igual a 4,5. Fácil esse? Fácil. Veja bem, se eu dividir 4,5 por 3, eu vou encontrar 1,5. Se eu dividir 6 por 4, também vou encontrar 1,5. E nesse caso, eu digo que a razão de semelhança, que eu vou chamar de K aqui, é igual a 1,5. Qualquer dimensão que eu divida uma pela outra, eu vou achar 1,5. Uma observação aqui, pessoal. Veja bem que nesse triângulo pequeno aqui, eu tenho os lados 3 e 4. E nesse grandão aqui, eu tenho 3 mais x e 4 mais 6, 10. Mas eu não sei nada sobre a base deles. A base, o Tales não falou nada sobre as bases. Ele falou sobre as retas, que as retas paralelas determinam sobre as retas que cortam as paralelas, não sobre as bases. Então a gente vai ter que achar um outro jeito de descobrir quanto vale as bases desses triângulos, usando o quê? Usando o K, a razão de semelhança. Vamos fazer um mais complexo agora. Bom, pessoal, vamos ver a semelhança de triângulos, então. Eu tenho 2 triângulos aqui, o ABC e o DEF. E ele diz que esses triângulos são semelhantes. Semelhante é igual com tio em cima, em vez do igual, ele fica semelhante. ABC é semelhante a DEF. Veja que ele pegou o A, B e o C, D, E, F. Ele não pegou o A, B, C, D, F e E. Ele usa a mesma ordem para descrever um e outro, e começa no mesmo ângulo. Bom, 2 triângulos são semelhantes, e aí vai a definição, quando seus ângulos têm a mesma medida. Então, por exemplo, vou chamar de ângulo A desse aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. A gente chama de ângulos correspondentes, esse daqui. Esse aqui corresponde a esse corresponde a esse corresponde aqui. E é o seguinte, nesse caso, quando os triângulos são semelhantes, nós temos lados homólogos. O que são lados homólogos? Lados homólogos são aqueles que se opõem ao ângulo, aos ângulos correspondentes. Por exemplo, quem é que se opõe a esse ângulo A? Esse lado aqui, BC.
quem é que se opõe a esse ângulo B, que é o correspondente a esse? É esse lado aqui, EF. Então eu digo que BC é homólogo a EF. E os lados homólogos são proporcionais. Isso que é interessante. O que eu posso escrever aqui? Quem é vou achar o oposto do A. O oposto do A é o BC. Então vou pôr aqui, BC está para. Olha o correspondente ao A aqui. Quem é o oposto do D? EF. Então tem aqui F. BC está para EF. Já estabeleci a primeira proporcionalidade. Vou pegar agora o lado que se opõe a esse segundo ângulo aqui. É esse lado aqui, AC. Assim como AC, quem se opõe a esse ângulo aqui? Então, D, F. Assim como AC está para DF, só falta um último. Quem é o que se opõe ao ângulo C? É o AB. Assim como AB, quem se opõe a esse? D, E. Estão feitas todas as proporcionalidades. BC está para EF, assim como AC está para DF, assim como AB está para DE. Então, quando eu tenho triângulos semelhantes, vale a proporcionalidade. Vamos fazer um exercício disso aí para vocês fixarem com números. Bom, aqui eu tenho outro exercício que ele já me dá que os dois triângulos aqui desenhados são semelhantes. MNP, MNP, semelhante a FGH, semelhante a FGH. Isso significa duas coisas. Primeiro que a gente não vai usar, mas eu vou citar que os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse. Mas isso não vai precisar usar. Eu sei que quando dois triângulos são semelhantes, os ângulos correspondentes têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. E outra coisa que eu sei é que os lados homólogos são proporcionais. Então, quem é o oposto desse aqui? É o 32. Então, vou pôr aqui, 32 está para... Quem é o oposto desse aqui? X. Assim como... Quem é o oposto desse aqui? 20 está para... Quem é o oposto desse aqui? 15. Aqui já sai o valor de x. 32 vezes 15 sobre 20. Se eu quisesse cortar aqui, ó, por 5, dá 4, 3. Então, 4x igual a 3 vezes 32. X igual 32 por 4 dá 8. 8 vezes 3, 24. Achei o valor de x igual a 24. Ainda falta encontrar o valor de y. Vamos lá fazer o valor de y agora. Vamos usar outra relação desse ângulo que a gente não usou ainda. O oposto desse ângulo, eu vou colocar o x aqui, quanto vale x? Eu achei aqui 24. Então eu vou pôr 24 aqui. Vou pôr o oposto desse ângulo de 1 aqui, é y. Y sobre. O oposto desse aqui, de 1, é y menos 10. Tá tocando um som legal aqui. Y sobre y menos 10 igual
Vamos pôr 20/15. Esse aqui sobre esse, lados homólogos. 15y igual 20y menos 200. Passo 20y para cá, fica menos 20y mais 15y igual a menos 200. Menos 20y mais 15y dá menos 5y, igual a menos 200. Multiplica por menos 1, tem que y igual a 40. Obedecemos as regras da semelhança de triângulos. É isso. Por hoje, basta.